Graça e paz, amados de Deus, olha ela aí, Bíblia de Estudo Reformadores, Bíblia King James Fiel 1611, é muita informação, né? Mas estamos aí, querido, seja muito bem-vindo ao Ponte Teológico, você está no seu nosso Ponte, e para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Fique comigo até o final do vídeo, vou mostrar alguns detalhes interessantes desta Bíblia de Estudo dos Reformadores, da BV Books, né? Comprei lá na pré-venda, olha a espada aí com que Lutero matou o capeta aí, ó, maravilha. Meus queridos irmãos, é isso aí. Para você que não conhece, sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Fique comigo até o final do vídeo aí. Temos muitas informações interessantes para passarmos. Comprei lá na pré-venda, né? Estava mais em conta. Agora só Deus sabe quanto vai estar aí. Entre lá no site da BV Books ou em outros sites, outras lojas. Você vai ver se ainda está na promoção. Tá certo? Muito bem, vamos mostrar para você aqui alguns detalhes. Mas antes disso, eu preciso pedir que você já deixe o seu like aí, que você compartilhe esse vídeo aí para as pessoas que têm interesse por essa Bíblia de Estudo. Envie esse link aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, posta aí nos grupos aí das páginas do Facebook, etc e tal, tá certo? Assim você ajuda a engajar o canal. E peço a você também que deseja fazer curso de teologia, nós estamos em parceria com a Faculdade Teológica Internacional da Assembleia de Deus, obviamente um curso de viés pentecostal. Se você deseja estudar básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, totalmente EAD, com certificado e histórico, tudo com mando figurino, tudo bonitinho, né? Obviamente o curso é livre. Se você deseja fazer um curso de teologia, na descrição do canal nós temos os links mostrando todas as disciplinas, a grade curricular e também os valores. E se você deseja abençoar o nosso canal, adquira através do nosso link. Você não vai pagar mensalidade, você vai pagar apenas um valor único. E você pode parcelar lá no cartão em várias vezes. Tá certo? Então vamos mostrar aqui, ó. Olha a capa que bonita, ó. Lá vem nossa capa aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Melhor dizendo. Estudo Reformadores, o ensino da Reforma Protestante, na versão King James Fiel, que é a tradução que a BV Books, né? Que a BV Books, ela assumiu, né, já há bastante tempo, oficial, todas as suas bíblias, né? Aqui, ó, André Villet, né, menos conhecido, João Calvino você conhece, Johannes Brahms, menos conhecido, Lutero todo mundo conhece, Arminio todo mundo conhece, Ulrich Zwinglio está aí no nível intermediário, muitos conhecem, outros não. Olha o que diz aqui, ó. Uma edição inédita de uma Bíblia que retrata vários estudos bíblicos dos principais reformadores que fizeram história com sua braveza e coragem para uma reforma da igreja que foi liderada por figuras como Martinho Lutero, Calvino e Zwinglio e outros reformadores. A reforma teve várias causas e desdobramentos, mas algumas das principais questões que levaram a esse movimento incluíam a corrupção na igreja, acesso à Bíblia, a autoridade papal e a justificação pela fé. A reforma protestante resultou na criação de vários movimentos cristãos protestantes, como luteranos, calvinistas, anglicanos e muitos outros. Isso também levou a conflitos religiosos e políticos em toda a Europa, incluindo guerras religiosas, como a Guerra dos 30 Anos. A reforma teve um profundo impacto na história europeia e na região, contribuindo para a diversidade religiosa e o surgimento do protestantismo como um movimento que volta para o centro da vontade de Deus através da Escritura. Vamos conhecer também a Bíblia dos Reformadores, algumas variantes textuais que tiveram impacto para a Reforma Protestante, um enfrentamento textual às doutrinas católicas na época da Reforma. O que eu gostei muito dessa questão aqui das variantes textuais. Eu vou mostrar para você aí. Fique comigo até o final do vídeo. Zwinglio, né? Não sei se você sabe, você é avô, minha filha primogênita Letícia está grávida, né, de 3 meses, e eu estou fazendo lobby para que ela coloque o nome do menino, né? Nem sei se é menino ou menina ainda, mas eu acho que é menino, de Ulrich Zwinglio. Entendeu? Tomara que ela coloque, né? Não coloque nem Enzo, nem Mateu, nem Lucas, né? Bota aí o Zwinglio, fica legal. Muito bem. Seguindo aqui, ó. Vamos mostrando. Olha. Bonito, né? Registro ministerial fica certificado que fulano desta manca, fulano de tal, foi consagrado ao santo ministério da palavra de Deus
Aí tem aqui para você preencher aqui, se você der de presente ou presenteada, a por data. As testemunhas, ó, tem que ter testemunho, igual casamento, cara. Ó, quando for consagrado ao ministério aí, ó. Entendeu? Tem essas coisas aqui, registro familiar, registro de matrimônio, registro familiar, ok. Muito bem. O que mais aqui? Ele vai dizendo aqui essas informações aqui, interessantes. A Bíblia contém 2 testamentos, 66 livros, 783.137 palavras, 3 milhões, é isso mesmo? 116.480 letras, ó. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo. Único, palavras hebraicas únicas, 8.674, palavras gregas únicas, tá vendo? Essas informações aí, ó, capítulos e versos, ó, informações interessantes sobre a Bíblia aí, legal, tá vendo? Livros históricos, poéticos, proféticos, o Novo Testamento contém 4 evangelhos, um livro histórico, 21 epístolas e um livro, né, a revelação, né, também chamado livro profético. Tem um prefácio aqui, edição brasileira, certo? Conselho consultivo. E aí começa aqui, ó, Bíblia dos Reformadores, autores citados nesta obra: Agostinho, André Villet, clérigo anglicano, escreveu diversas obras e tratados bíblicos sobre a fé reformista, estudou na Universidade de Cambridge e de Oxford, tornando-se um grande pregador, sendo depois ordenado sacerdote na Igreja da Inglaterra. Escreveu diversas obras contra o papado, bem como diversas obras acadêmicas sobre as escrituras, sendo conhecido por seu estilo de escrita bem técnico e detalhista. Aí, ó, Arminius, Jacobs Arminius, Jean Calvin, Johannes Brahms, teólogo e reformador alemão, influenciado por Lutero, organizou igrejas protestantes, e Charlotte Bischau, bem como em Wittenberg e Tübingen, lançando as bases na Alemanha da Igreja Luterana, publicou diversas obras que influenciaram o pensamento protestante da época. É um sujeito menos conhecido, né? Um reformador menos conhecido. Diogo Bonnier, você conhece, né? Autor do livro Peregrino, clássico. Nicolau de Lira, exegeta, teólogo e frade católico bastante citado pelos reformadores. Seu pensamento mais literal do texto e menos alegórico como autores cristãos antigos influenciou o pensamento de muitos reformadores na época da Reforma Protestante, principalmente o pensamento de Martinho Lutero, embora nem sempre concordasse em muitos pontos. E o velho Lutero aí, Orígenes, pai da igreja. Pedro Marti, teólogo influenciado pelo pensamento humanista, se tornou um reformador italiano, cujo pensamento foi um dos mais influentes da época da Reforma. Teodoro Beza, né, que auxiliou aí Calvino na Reforma Protestante, na Suíça. Ulrich Zwingli, um dos primeiros líderes da Reforma Protestante, iniciando seu movimento na Reforma na Suíça, influenciado pelos escritores humanistas nas suas bases da Reforma na Suíça. Legal, né? Aí, ó, William Tyndale foi um estudante da Universidade de Oxford, influenciado pelos escritores humanistas, e iniciou a tradução do Novo Testamento para o inglês. A tradução é essa que ele trouxe problemas com as autoridades papais, né? Wolfgang Musculus, teólogo alemão, foi um monge beneditino até que foi ordenado diácono em Estrasburgo, na França, tornando-se assistente de Martin Butzer. Após isso, se tornou professor de teologia e também pastor da cidade de Augsburgo. Escreveu nesse período sua obra mais famosa, Commonplace of the Christian Religion, tornando-se um pregador e escritor da fé da Reforma. Participou também da Concórdia de Wittenberg em 1536. Compreendendo o aparato crítico. Então ele traz aqui, ó, é importante você ler essa questão aqui sobre crítica textual, né? Texto proto-rabínico, pentateuco, samaritano, grego. Tem aqui os manuscritos, né, os códices, como eles são descritos. O códice sinaítico é descrito com a letra Aleph, né, a letra hebraica. Grego B1 é o Códice Vaticano, tá vendo? O Códice Alexandrino, que é um texto muito conhecido, antigo, né? Ele é representado pela letra A, tá vendo? Interessante, né? Só lembrando a você, se você deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se, que é participar do nosso grupo do WhatsApp, né? No nosso grupo nós falamos aí sobre as novidades, lançamentos, as promoções das obras teológicas. Se você deseja fazer parte, né, do nosso grupo do WhatsApp, torna-se nosso apoiador a partir de R$5, aí o link está aí embaixo. 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades, você vai se tornar um patrocinador do nosso canal, você vai abençoar o nosso canal. E quando você entrar lá na plataforma do Apoia-se, você vai ver que nós temos uma meta financeira para a gente alcançar. E quando a gente bater essa meta financeira,
o intuito é sortear livros de teologia e quem sabe uma Bíblia dessa, né? Todos os meses aí para os apoiadores, tá certo? Mas eu preciso bater a meta, né? Porque tem que comprar obra, tem que enviar, frete caro, né? Aqui do Rio, às vezes para o Nordeste, região Norte. Então eu preciso bater lá a meta lá, tá certo? Mas enquanto a gente não bate a meta, a gente coloca você diretamente aqui no grupo do WhatsApp. Ó, compreendendo o aparato crítico do Novo Testamento, ó, texto bizantino, entendeu? É um texto mais tardíaco, é importante você ler sobre isso. Manuscritos nunciais e bizantinos, ó. Então é importante ter uma noção aí sobre os manuscritos pelos quais foram escritos, né, o Novo Testamento, o nosso Antigo, enfim, bastante coisa. Então vou passar um pouquinho aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem uma introdução bem grande, né? Índice de artigos, ó. Muitos artigos dentro dessa Bíblia você vai perceber, entendeu? O que mais? Muitos artigos. Ó, temos aqui uma espécie de linha do tempo lá, das versões publicadas pela BV Books, as Bíblias, né? Publicadas pela BV Books. Tá? Temos aqui uma linha do tempo da história antiga. É uma Bíblia bem bacana, bem produzida, bonita. Ela traz algo que muitas Bíblias não têm, que está trazendo bastante essa questão da crítica textual. Eu acho de suma importância. O cara que se diz teólogo, o sujeito que se diz teólogo, quer fazer teologia, que é pregador, tem que ler a respeito desse assunto. Esse é um assunto muito importante, crítica textual. Então tem essa questão da história aqui, ó. Uma linha do tempo. Escritos históricos aqui, ó. Entendeu? Isso tudo antes de chegar no texto. Agora chegamos. Aqui, ó. Por que estudar a Bíblia? São artigos, né? Antes de começar o texto. O Antigo Testamento. A introdução a Gênesis, ó. Aí traz aqui a autoridata. Toda a Bíblia de estudo que se preze tem que ter uma introdução, né? Geralmente, algumas Bíblias com mais páginas, mais conteúdo, vai trazer uma introdução ao Pentateuco, né? Vai trazer um artigo com introdução ao Antigo Testamento. Outras já só traz só a introdução ao próprio livro mesmo, né? 3 páginas, tá vendo? E dedica para a introdução do livro de Gênesis. Aí começa aqui, ó. Primeiro livro de Gênesis, de Moisés, chamado Gênesis. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nessa questão aqui, a Bíblia King James, essa versão é boa. Aí tem aqui, ó, a nota aqui, ó. O que ele diz aqui, ó. No princípio, muitos rabinos acreditavam que o primeiro versículo de Gênesis, além de se referir ao princípio, era uma referência à sabedoria de Deus criando o mundo, uma vez que em hebraico se diz Bereshit, que pode ser interpretado como em princípio, o mesmo termo que em Provérbios se refere à sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio, Reshit, de seu caminho. Né? Caminho no hebraico é Derech, antes de suas obras mais antigas, Provérbios 8, 22. Em entendimento foi ampliado no pensamento cristão, esse entendimento, que associava a sabedoria com a própria pessoa de Cristo, acreditando que Deus sempre esteve com o Verbo, criando o universo. Assim diz Orígenes, um cristão da cidade de Alexandria no século II, abre aspas. A sabedoria subsiste por si mesma, contendo em poder e em tipo toda a criação futura, sejam as coisas que são originais como das que surgiram por acaso, sendo pré-formada e determinada pelo poder da presciência divina, de modo que tais criações estavam designadas e prefiguradas na própria sabedoria. Entre os cristãos antigos, o pensamento do filósofo Platão somou-se a esse entendimento bíblico, no qual se acreditava em um mundo além daquele que conhecemos. Orígenes afirmou a existência de um mundo anterior àquele descrito no primeiro capítulo de Gênesis. Se tudo foi feito na sabedoria, com base no texto da Septuaginta, do Salmo 104, verso 23, Panta and Sophia e Poienses, tudo em sabedoria fizeste, isto é, tudo fizeste em Cristo. E como a sabedoria sempre existiu, isto é, Cristo sempre existiu, tudo se encontrava na sabedoria pré-formada e pré-existente. Caramba, interessante esse estudo, hein? Nossa. Declarações aqui de pais da igreja, tá vendo? Você pode parar o vídeo aí para ler. E o que eu acho mais interessante dessa obra é que você vai ver as palavras de Deus, Jesus em vermelho,
E muitas variantes textuais. Aqui, ó. Título grego. A Gênese do Cosmos. Olha lá, capítulo 1, verso 1. No princípio, para uma compreensão sobre esse termo, consulte o parágrafo 1 nas notas especiais da Bíblia textual. Ele está mandando você ir lá para aquela Bíblia BTX. Não sei se você tem, eu tenho. O hebraico, Elohim, Deus aqui no hebraico, Elohim. Ele coloca o termo em hebraico e coloca transliterado. Capítulo 1, verso 2, né? Que diz, a terra ela se faz vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Lá, estava um verbo subtendido, se movia, no siríaco, incubava. A interpretação exegética do hebraico, ele colocou aqui sem o texto, sem a vocalização maçorética, me pegou. Pairar tremulando, né? 5, dia, 4Q, Gênesis, duração do dia, primeiro dia, literalmente um dia, né? Se não estou equivocado, esse aqui é um trecho, né, do comentário de um manuscrito encontrado, de um comentário de Gênesis num texto de Qumran. Então eles têm essas indicações aqui. Caverna 4, Caverna 5 foram encontrados os manuscritos. Olha o que tem mais aqui, ó. Olha isso mesmo, ó. Entre os manuscritos de Qumran, popularmente chamado manuscrito do Mar Morto, o livro de Gênesis é atestado em caracteres hebraicos conhecidos como paleo-hebraico, sendo um deles, olha lá, 4Q paleo-G, tá vendo? O mais antigo manuscrito de Gênesis conhecido, cerca do segundo século antes de Cristo. Olha que legal, show. Tá vendo? Manuscritos de Qumran. Segundo Tove, Crítica Textual da Bíblia Hebraica, página 99, é outra obra publicada pela BV Books, tá vendo? Eles fazem referência às obras da BV Books para, obviamente, levar você a comprar a obra. Mas é boa. Eu não tenho essa aqui não, mas está no meu radar. Eu ia comprar esse mesmo, mas não comprei. Crítica Textual da Bíblia Hebraica do Tove. Muito interessante. Tá vendo? Aqui, haja luz, ó. E eu achei muito interessante essas variantes, né? Essa pegada aqui falando sobre crítica textual, sobre os textos. Tá vendo? Lá, 1,7 em grego, e assim foi. 1,8, grego mais, e Deus viu que era bom. 1,9, céu, grego, firmamento. Então ele vai trabalhar com o texto grego, texto hebraico, com os manuscritos de Qumran. Muito interessante. Para quem está se aprofundando em crítica textual, para quem estuda aí acerca dos manuscritos do Mar Morto, excepcional, né? Se está mais avançado, tá vendo? Capítulo 2, olha só. Óbvio, não vai comentar versículo por versículo aqui. Capítulo 1, verso 28, ali ele comentou, multiplicai-vos, ele comentou o trecho. Depois ele já pula para capítulo 2, verso 3, ela santificou o sétimo dia. Eu que reparei isso, né? Tem páginas que você vai abrir e vai comentar um versículo só. Mas em contrapartida tem sempre essas críticas aqui, textuais. Tá vendo? Show, né? Ó, artigos, ó, o mandato cultural de você do homem na minha criação. E eu já pulo pro Novo Testamento. Antes de começar o livro de Romanos, ele traz aqui um artigo na Instituta da Religião Cristã, um artigo das Institutas João Calvino. Ele traz aqui, retirado das Institutas, alguns artigos. Eu quero conhecer a Deus, tendência desse conhecimento, tá vendo? Ó, várias páginas, mostrando o trecho das Institutas, ó. Tá vendo? Olha, bastante coisa. Agora talvez o cara leia, né? Ele não comprou ainda as Institutas. Olha só quantas coisas. Aí vem, introdução ao livro de Romanos, ó. Tá vendo? Eu dedico aqui 2 páginas. Aí começa a carta aos Romanos, ok? Aí ele comenta que o versículo 1, normalmente se espera que você vá comentar mais coisas. Por exemplo, esse versículo aqui 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. É um versículo muito comentado nas Bíblias de estudo, mas não tem aqui. Do versículo 1 ele já pula para o versículo 20, lá as coisas vinzias são claramente vistas. Porém, como eu falei para você, eles, em contrapartida, eles colocaram aqui essas variantes aqui, essas notinhas aqui, falando sobre os originais. Lá, Paulo,
Capítulo 1, verso 1. Paulo, veja a nota em 759. Servo, do grego doulos, escravo, Jesus Cristo, grego Iesu Cristo. Alguns manuscritos invertem para Cristo Iesu, Cristo Jesus. Aí mostra aqui, ó lá, as variantes, lá, Vetus Latina, Vulgata, manuscrito armênio, também todas as cartas de Paulo, apóstolo, veja, nota em Mateus 10:2, Evangelho, grego Evangelion, mensagem, proclamação. Cara, isso é muito legal. Aqui, graça, grego cari, graça, favor, benefício, no siríaco, tu lê siríaco? Eu ainda não leio não, mas ele colocou aqui, ó, que legal, ó lá, tá vendo? Show! Então compensa sim, aí sempre uns artigos aqui, a joia mais preciosa da coroa, Hidauro Campos Júnior traz um artigo aqui, ó, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Roma é o texto mais importante da reforma protestante, um verdadeiro tesouro do cristianismo, pois as doutrinas mais caras à reflexão teológica reformada estão contidas nos 16 capítulos autorais de Paulo. Temas como depravação total do homem, justificação pela fé somente, adoção, regeneração, morte vicária de Cristo, eleição, predestinação, santificação, testemunho eterno do Espírito Santo, chamada eficaz, perseverança dos santos, entre outras, estão presentes na Epístola Paulina. De enorme influência no cristianismo, a carta aos Romanos foi fundamental para a conversão e transformação de gigantes da fé, tais como Agostinho de Hipona, Martim Lutero e John Wesley. No século XX, uma das publicações de maior envergadura e repercussão foi o comentário do teólogo suíço neo-ortodoxo Karl Barth sobre a carta. Carta aos Romanos, né, publicada pela fonte editorial. Olha, interessante, né? Muito interessante. Eu gostei, embora, como eu falei para você, ele pega o capítulo 3, né? Beleza, embora ele vá comentar no capítulo 3 só 2 versículos, versículo 1, versículo 9, porque já passa aqui para o capítulo 4, verso 11, mas compensa pela falta, a falta desses outros versículos, é legal pelo fato de ter esses artigos e essas variantes textuais que eu acho de suma importância. Então aí a BV Books, parabéns ao Cláudio aí, ao dono da BV Book, o diretor, parabéns pelo lançamento, né? E nenhuma Bíblia de estudo é perfeita, né? Uma complementa a outra, a gente não pode querer a Bíblia de estudo perfeita, mas dentro da proposta aqui, na BV Books, está de parabéns, acertou, sim, acertou em cheio aí. É mais um recurso, né, para que possamos prosseguir nos estudos aí. Até sugiro aí o Cláudio aí, que tal a próxima Bíblia de estudo, seja a Bíblia de estudo da Patrística. Eu vou ser o primeiro a comprar, assim como eu comprei agora na pré-venda, entendeu? Ó, vamos ler aqui o capítulo 8, um texto muito conhecido lá. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ver o comentário aqui. Paulo imediatamente submeteu-se a essa ação de graças, para que ninguém pudesse supor que ele obstinadamente criticou Deus em sua queixa, pois nós sabemos como estamos prontos para cair murmúrios em paciência, mesmo na tristeza que nós de forma justa merecemos. Enquanto Paulo, portanto, lamenta seu estado e geme por uma questão de sua miséria, ainda assim ele confessa ao mesmo tempo que descansa na graça de Deus. Aí você pode parar o vídeo aí para ler o restante do comentário, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois ele já passa para o verso 14, são os que são guiados pelo Espírito. Então as notas são boas, são grandes até, ele vai comentar um versículo só, mas ele vai desenvolver bem esse versículo, entendeu? E os artigos aqui, ó, testemunho do Espírito Santo sobre a nossa salvação. Interessante, ó. Eu não encontro o texto antigo dessa passagem, está incompleto de alguma forma. Ele mostra aqui, ó, quais são os textos. 8.1, que não andam segundo a carne, o manuscrito Aleph, B, C, D, F, G, os papiros 424, 1506, 1739, 1801. É isso aí, pessoal. O vídeo já passou, tá muito longo, 24 minutos. E encerro por aqui. Diz para mim aí, tá no seu radar? Para você vale a pena? Para mim valeu a pena, sim. Bíblia bonita, capa bonita, né? Mais uma Bíblia de estudo aí para minha coleção. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Torna-se nosso apoiador, pessoal. Torna-se nosso apoiador e até a próxima. Deus abençoe.